Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. E olá também, pessoal que nos acompanha de casa. E também estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E olá, nossos telespectadores. No programa de hoje abordaremos a cobertura dos grandes jornais brasileiros sobre o ajuste fiscal do governo, considerando o levantamento feito pela professora Nara Scabin. No segundo momento, a partir de pesquisa do professor José Milton Santos, falaremos sobre o quadro político brasileiro após as eleições municipais. Nara, então vamos começar a nossa conversa, falando sobre o ajuste fiscal. Essa tem sido uma pauta cada vez mais recorrente nos meios de comunicação brasileiros. O que nós, para começar assim, nivelar aqui a nossa conversa junto do nosso espectador, o que vem a ser o ajuste fiscal do governo? Bom, Hércio, o ajuste fiscal, essa expressão, ajuste fiscal que a gente ouve bastante aí nos telejornais, vê aí nos jornais impressos, ela diz respeito, de forma geral, a um conjunto de medidas, que o governo deve implantar, deve discutir, tem discutido, no sentido de equilibrar as contas públicas, ou seja, reduzir os gastos, incluindo os investimentos públicos e aumentar a arrecadação. Então, a expressão aí, ajuste fiscal, diz respeito a essa preocupação de reduzir basicamente o déficit público, a dívida pública. Então, a gente vê, que essa pauta do ajuste fiscal, que tem sido muito cobrada pelo mercado, e sobretudo com um tipo de corte, de investimentos, de gastos públicos que o mercado demanda, que são os cortes de investimentos em políticas sociais, em programas sociais, por exemplo, reduzir o aumento do salário mínimo, são formas como o mercado diz que tem que ser feito o ajuste fiscal. Mas a pauta do ajuste fiscal como um todo, ela nasce, embora o governo Lula seja um governo mais à esquerda, de centro-esquerda, ela nasce de uma demanda neoliberal, que é a preocupação com a austeridade fiscal, com o equilíbrio fiscal, essa panaceia neoliberal. Bom, se as contas as contas públicas estiverem em dia, se o governo arrecadar mais do que gasta, como se fosse uma família, essa falácia liberal que a gente já discutiu, problematizou aqui no programa, os problemas do país estarão resolvidos. Então, ela vem desse lugar ideológico da preocupação liberal com a austeridade fiscal. E aí a gente também, é importante dizer que não dá para falar do ajuste fiscal como ele tem sido debatido agora, sem a gente falar sobre a meta fiscal, que o governo tem perseguido, que é a meta fiscal determinada pelo chamado novo arcabouço fiscal, que foi criado pelo governo Lula, aprovado em 2023, entrou em vigor em 2023 ainda, com o objetivo de eliminar o déficit público ainda em 2024. Então, um objetivo, assim, muito ambicioso, que vai implicar, evidentemente, em cortes, de investimentos, de despesas do governo, despesas primárias, e que substitui, importante dizer que o novo arcabouço fiscal substitui o antigo teto de gastos do governo Temer, com diferenças, com uma outra forma de conceber de onde vão ser tirados aí as despesas, mas ele substitui, ele faz esse papel de limitar o quanto o governo vai gastar, vai investir. Zé, teto de gastos, nós estamos falando aqui, mas é importante a gente fazer uma diferenciação. Por que se nomeia gastos para umas coisas e investimentos para outras? Como é que você vê isso? Essa própria nomeação que o Lula tem refutado, ele diz que com educação, com as políticas sociais, com saúde não é gasto, é investimento. Mas eu gostaria de ressaltar um aspecto. Toda essa discussão sobre ajuste fiscal, que aparece no primeiro plano do noticiário dos jornais, não é nada mais, nada menos do que o aspecto mais visível da luta de classes. O que está profundamente por trás disso é quem vai se apropriar dos recursos do erário,
E quando se fala em mercado, nós temos vários mercados, mercado de trabalho, mercado para outra, mas não, está se falando do mercado hegemônico, o mercado dos rentistas, daqueles que aplicam nos títulos públicos. Bom, você quer comentar? Não? Isso que o Zé falou é importante, só para frisar, né, um aspecto que é o novo arcabouço fiscal, que foi tão celebrado por esse mercado, né, Zé, hegemônico, pelo mercado financeiro, deixa de fora da limitação dos gastos o pagamento dos juros da dívida pública. Então, nada mais é do que um mecanismo de transferência de renda. O governo deixa de gastar ou de investir com políticas sociais com o povo para pagar juro para rentista. E os juros da dívida, que pode ser mais, que pode ser menos, dependendo do que for definido na taxa Selic, pode ser mais gastos com esse serviço e não investimento. Estranha essa nomeação, né? Pois é, né? Pois é. Oportuna para alguns. Bom, então agora a gente tem uma pergunta do estudante João Antônio Cunha Queiroz. Olá, meu nome é João Antônio e eu sou aluno do 6º período do curso de jornalismo da PUC Minas do Coração e Carinho. Professor Anaro, as recentes movimentações do governo sobre a proposta de ajuste fiscal indicam que os programas sociais correm sérios riscos de sofrerem cortes orçamentários. Essas ações, elas incidem em impactos aos beneficiários destes programas, que representam uma grande parcela da sociedade brasileira. No entanto, a cobertura midiática dos veículos comerciais tem mantido uma linha muito voltada para os anseios do mercado, dando muito espaço para as manifestações da classe empresarial sobre o ajuste fiscal. Por que isso acontece e quais as consequências desse tipo de jornalismo para o debate público? Ótima pergunta, né, João? Obrigada pela sua pergunta. Você faz uma leitura, né, muito acertada de como essa cobertura acontece, quando a gente analisa quem são as fontes, quem são os entrevistados da cobertura da imprensa comercial sobre o ajuste fiscal, são principalmente operadores do mercado, né, eventualmente economistas que expressam os interesses dos operadores do mercado, né, essa posição também é defendida em editoriais. Então, por que isso acontece? A gente pode pensar, acho que em duas chaves aí. Primeiro, existe uma adesão ideológica que está na imprensa comercial, mas também em outros setores da sociedade, que é uma adesão ideológica cega e restrita a essa crença de que realmente precisa, para o país andar bem, cortar gasto, cortar investimento público, né, sem considerar a situação da dívida pública no atual contexto nacional, que não é problemática, sem considerar que a dívida pública brasileira é muito menor que de muitos outros países, inclusive países ricos. Você pega a dívida, né, desenvolvidos, a dívida do Japão, a dívida pública, né, dos Estados Unidos, estão em outro patamar. Então, a gente não tem um problema de dívida pública, mas existe esse pânico moral. Então, tem um nível que a gente pode pensar que é de uma adesão ideológica, a crítica a esse pânico moral. E tem um nível que é o dos próprios interesses da classe, né, como o Zé colocou essa dimensão, considerando a dimensão da luta de classes, da classe que a imprensa comercial representa, uma imprensa que fala para a classe empresarial, como o João coloca, para a burguesia, para o mercado financeiro, para os rentistas, expressando os interesses desse público. Então, tem aí também uma posição de classe muito arraigada na imprensa comercial, porque essa própria imprensa está nas mãos, né, de grandes empresários de mídia. Ela é uma imprensa que está ligada a essa classe, né? Ela tem entre os seus anunciantes, de maneira muito expressiva, né, bancos, corretoras de investimentos. Então, né, a gente tem aí não dá muito para separar, na verdade, o que é a imprensa comercial, o que são os interesses desse mercado. E aí o João pergunta também sobre quais são as consequências, né, disso para o debate público. Me parece que a principal consequência é a construção de uma representação do debate público, como se esse debate público só tivesse uma posição válida, que é a posição supostamente técnica, ou apresentada como técnica e, portanto, não ideológica, né, dos operadores do mercado, dos economistas que expressam os interesses do mercado. Então, isso constrói um debate, uma representação do debate público, como se não houvesse espaço para qualquer tensionamento a essa posição liberal, neoliberal. Qualquer tensionamento vai ser apontado como ideológico, vai ser desqualificado,
né, vai ser invalidado. Então, constrói-se uma espécie de interdição mesmo, né, de posições, inclusive posições, né, que tem um espaço não ortodoxo no campo econômico, né, posições ligadas à teoria moderna, à teoria monetária moderna, que são posições que têm um respaldo científico, sem dúvida alguma, mas que não estão em sintonia com essa percepção liberal, neoliberal da economia. E aí elas vão ser, de alguma maneira, pouco a pouco, né, excluídas, né, dessa forma como a imprensa comercial mostra o debate público em torno do tema. Né? De fato, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar qualquer posição fora dessa percepção de que a gente precisa reduzir o déficit público, que a gente tem um problema de dívida, que é preciso sanear as contas públicas. Aí aparecem expressões como o governo precisa buscar sustentabilidade, né, financeira. Então, realmente constrói-se um consenso mesmo. Mara, você chegou a mencionar aí alguns economistas que são as vozes, né, que falam nesses meios de comunicação. As vozes dissonantes, elas não recebem o mesmo tratamento nesse debate. Eu gostaria que você falasse, a partir da sua pesquisa, quais são esses atores que defendem esse ajuste fiscal e quais são os principais argumentos que eles utilizam nessa defesa. Os atores que questionam que os cortes de gastos do ajuste fiscal, é e isso? E também os que defendem, né? Para a gente entender poder um pouco né? esse contraponto aí. Bom, os que defendem são basicamente, né, operadores do mercado financeiro, né, grandes empresários do agro. Né? É interessante observar que nessa defesa que esses empresários fazem do ajuste fiscal, nunca está em jogo cortar coisas, né, que são benéficas para eles próprios, como, por exemplo, né, subsídios, plano safra. Que tem muitos, né? Muito. O governo agora mostrou abrindo, né? Plano safra. Então, nada disso se considera como uma coisa que vai ter que cortar. A própria imprensa comercial não está em jogo cortar os investimentos, né, as despesas, ali, os gastos do governo com publicidade na imprensa comercial, que são muitos. Então, fala-se em cortar outras coisas que não, né, que não impactam diretamente esses setores, que são esses setores basicamente da burguesia, né, do rentismo, do mercado financeiro, do empresariado. Então, esses são os que defendem que tem que cortar, que tem que fazer o ajuste fiscal, que tem que pensar em austeridade fiscal. Quem é contra, né, e quem vai fazer essas críticas, que, como você bem apontou, não tem espaço na imprensa comercial. São críticas que vão circular, vozes dissonantes que vão circular principalmente na imprensa alternativa, independente. E mesmo nesses espaços, a gente percebe que algumas críticas mais profundas ou mais radicais, as premissas liberais da austeridade fiscal são difíceis. Tamanho é o consenso ideológico que se constrói em torno da ideia de que o governo tem que equilibrar as contas que tem um problema de déficit. Né, tem que fazer austeridade fiscal. Então, quem são essas vozes dissonantes? São as vozes de movimentos sociais, movimentos populares, sindicatos, vozes do próprio governo. Então, a gente tem ruídos aí, ou tem divergências no próprio governo Lula, né, ministro do Trabalho, né, já se posicionou, olha, mas não pode mexer no aumento do salário mínimo, né, e vozes do próprio PT, assim. Então, a gente tem, por exemplo, as críticas que a Gleisi Hoffmann tem feito, né? Esse é um argumento, né, que a Gleisi Hoffmann traz, de que, olha, o mercado quer cortar despesas, gastos, investimentos no lombo da população mais pobre. Então, quer, na prática, né, tirar né, investimentos em políticas sociais, em saúde, em educação, salário mínimo. Então, esse é um argumento que a gente percebe entre essas vozes dissonantes aí, né? A Gleisi tem defendido, e eu estou citando aqui o exemplo dela, mas porque repercutiu bastante, mas há outros debatedores do campo político que têm se posicionado da mesma maneira, defendendo, então, que tem que pensar outro jeito de fazer, de equilibrar essas contas, de fazer o ajuste fiscal, né, que não seja prejudicando a população mais pobre. Essa tem sido um pouco a posição também que o Lula tem defendido, né? Então, pensar outras maneiras de equilibrar as contas. Mas a gente tem também posições que são até mais radicais nessa crítica. Então, tem posições, por exemplo, que vêm de movimentos sociais, que vêm de sindicatos, que vêm de grupos à esquerda até do governo, que criticam o próprio arcabouço fiscal.
que dizem que ele tem que ser revisto porque ele é incompatível com os pisos constitucionais da saúde e da educação. E a gente tem ainda vozes, acho que esse é um terceiro argumento aqui para terminar, que vai apontar que, na verdade, a gente não tem um problema de dívida pública, que são aquelas vozes talvez mais radicais nessa crítica, né? A gente teve aí alguns dias um artigo muito bom na revista Carta Capital, né, discutindo isso, que vão dizer isso. Então, não tem um problema de dívida pública, né? A preocupação com a austeridade fiscal é um argumento neoliberal que os países ricos empreendem, no fundo, com a proposta de impedir que os países pobres invistam e cresçam e cheguem onde eles chegaram investindo muito. Então, tem esses argumentos mais radicais também nesse sentido. Zé, a partir do que a Nara está dizendo, então, nós temos aí um tensionamento entre, como você bem colocou no início da sua fala, né, é uma luta pelo controle dos recursos que o Estado reúne, né? É uma disputa, é uma luta de classes aí. A gente pode dizer, então, que essa imprensa comercial, ela representa, então, dentro disso, né, ela é uma força desses setores, principalmente dos setores que defendem o ajuste fiscal contra os interesses populares? Écio, eu não diria que essa imprensa comercial representa esses interesses, porque aí ela seria um segundo elemento. Ela é de propriedade dos bancos. Uhum. O Estado de São Paulo, os credores administram. Folha de São Paulo virou um banco. Exame é de um banco. Então, essa imprensa é propriedade do mercado financeiro, não é representante. Uhum. É porta-voz de dentro. Ela nem faz a mediação. Não ela faz é a o mediação. Próprio interlocutor. Exato. Bom, Zé, Nara, e essa questão do ajuste fiscal, ela pode comprometer, inclusive, o êxito do governo Lula, como a gente já discutiu aqui. Isso tem sido uma preocupação recorrente e, de vez em quando, a voz mais importante do governo, que é a do próprio presidente Lula, se coloca contra, né, essas exigências, embora ele tope fazer o ajuste fiscal, né, ele de vez em quando, vamos dizer assim, ele esperneia, né, não dá para ser assim, não dá para cortar na carne, não dá para tirar recursos das políticas sociais. Eu gostaria que você retratasse para nós, a partir da sua investigação, como que o presidente Lula tem se posicionado nesse processo e como a imprensa tem reverberado essa posição do presidente. Bom, essa posição, né, como você aí já adiantou alguns elementos, ela é uma posição que ela, por um lado, né, não questiona essa premissa liberal, né, o liberal de que tem que fazer o ajuste fiscal, de que tem que combater o déficit público, né, mas ele tem dito que a gente não pode prejudicar os interesses populares. E aí é importante pensar que tem um plano de governo, né, o povo elegeu o Lula a partir de um plano de governo que promete transformação, que promete recuperação, né? E isso não se faz sem investimento público. Então, ele está com isso no horizonte. A gente tem que investir para recuperar a economia, para, né, distribuir renda, para aumentar a qualidade de vida, enfim, o bem-estar social, né? Então, isso está no horizonte dele, ele tem se posicionado nesse sentido, né? Por exemplo, feito críticas, apontado que precisa, então, pensar outras maneiras de fazer o ajuste fiscal. Então, aumentar a receita, por exemplo, taxando os super ricos, uma pauta muito difícil de passar, mas ele tem colocado essa questão, né? A partir da intervenção do Lula, o Haddad foi conversar com a pasta da defesa, né? Pensando em como os militares poderiam contribuir, já que a previdência, né, dos militares toma ali uma porção muito significativa. E a imprensa comercial, para surpresa de ninguém, né, retrata essa atuação do Lula como uma atuação que atrapalha, que atrasa o sucesso, o progresso do ajuste fiscal, que tem sido perseguido de maneira tão heróica, segundo essa imprensa comercial, pelo Haddad, né, pelo Alckmin, que também tem feito aí falas a favor, né, do déficit zero e tal. Então, só para citar aqui alguns exemplos, tem um editorial do Estadão, do dia 18 de novembro, que diz assim, o título do editorial é Idas e Vindas no Ajuste Fiscal. E aí o texto diz:
Uma das bandeiras levantadas por Lula da Silva, a política de valorização do salário mínimo, em pouco tempo demonstrou não ter sustentabilidade a não prever de onde sairão as receitas para custeá-la. É simples assim o planejamento orçamentário que o lulopetismo teima em não aceitar. Então ele vai justamente nesse ponto do reajuste do salário mínimo. É o editorial do Estadão, é a posição do jornal. Tem também artigos, né? Tem um da Adriana Fernandes, na Folha de São Paulo, na coluna, né, da Adriana Fernandes na Folha, no dia 15 de novembro, que diz assim: enquanto o ministro Fernando Haddad tenta conseguir convencer o presidente Lula e seus ministros sobre a necessidade de cortar despesas para valer, notícias da última semana demonstram como é quase uma tarefa impossível sanear as contas públicas no Brasil. Então essa ideia, né, de que os governos, sobretudo os de esquerda, dos países desenvolvidos, gastam muito, sem necessidade, e que o Haddad é quase um herói ali, tentando conduzir, né, esse processo. Na realidade, Zé, o Lula é tratado como se fosse alguém divergente do seu próprio governo que ele comanda. Não é isso? Essa divergência artificial, ela é construída pela própria mídia, porque, na verdade, o Haddad, a política que ele implementa é a política do presidente Lula. Sim. E se há, por exemplo, divergências, e essas divergências se manifestam no interior do governo, afinal de contas, é um governo de frente, sim, não é um governo de esquerda, né? No máximo um governo de frente de centro-esquerda. Então, essa polarização artificial que a imprensa faz é no sentido de desgastar a imagem do presidente Lula e, consequentemente, as possibilidades da sua reeleição em 2026. Para fechar, então, essa discussão, Nara, a gente tem aí um cenário de dificuldades com os quais o governo vai ter que lidar até sair e definir o que vai ser esse ajuste fiscal, que não foi cumprido nem pelo governo ultraliberal do Bolsonaro com Paulo Guedes. Exatamente, né? E aí o governo tem esse desafio, né, político, e tem uma questão aí fundamental, que é o plano de governo com o qual o governo Lula foi eleito. Ele não foi eleito pelo arcabouço fiscal. Ele foi eleito por um plano de governo, né, ligado a interesses das classes populares. E a imprensa, quando constrói essa divergência artificial, como o Zé falou, né, esquece que, na verdade, o Lula está ali para cumprir os interesses dos eleitores e do plano de governo pelo qual ele foi eleito. Né? Isso simplesmente some ali do horizonte da imprensa. Zé, agora a gente vai para o segundo tema do nosso dia, que é o quadro político brasileiro depois das eleições municipais. E a gente observou nessas eleições que um partido se destacou muito nesse processo, que foi o PSD do Kassab, né? Que, curiosamente, é uma figura que é secretário-geral, ele é secretário de governo do governador Tarcísio de Freitas, e também coordena o PSD, discutindo e negociando cargos no Ministério do governo Lula, né? Ou seja, é um político que está com o pé nas duas canoas, né? Na da horda bolsonarista e na do presidente Lula. Bom, qual que é a importância que você vê do PSD nesse processo eleitoral, Zé? O PSD, partido criado em 2011, né, ele tem um pé na oposição e um pé no governo. O Kassab é secretário de governo do Estado de São Paulo e tem 3 ministérios no governo Lula. Foi o partido que mais elegeu prefeitos nas eleições deste ano, quase 900. O PSD, segundo, por exemplo, o G1, que é o portal da Globo, é o partido que vai governar a maior parte da população brasileira, né? Isto significa um poder muito grande, inclusive esse poder de negociação, porque o PSD, em razão desse seu crescimento, tem sido muito atacado pela ultradireita, inclusive atacado pelo ex-presidente Bolsonaro.
A Veja, por exemplo, ressaltou por que Kassab entra na mira de radicais de direita. Então, nós podemos perceber que o PSD se destaca. E note-se que o Brasil é um dos países que mais tem partidos políticos no mundo. São 29 partidos registrados no TSE. Então, nós vemos que esse desempenho que o PSD teve mostra o seu enraizamento no interior do Estado, mas não apenas isso, porque tem também um enorme prestígio, não só na capital de São Paulo, mas no interior de São Paulo, onde elegeu também a maioria dos prefeitos. Uhum. Nara, e curioso nessa fala do Zé, né, mostrando essa ambiguidade do Kassab, do PSD. Em São Paulo, eles apoiam o candidato do Tarcísio de Freitas contra o candidato do Lula. E em Belo Horizonte, eles têm o candidato vitorioso apoiado pelo PT, alguns petistas, inclusive, apoiando ele no próprio primeiro turno, e o presidente Lula, que, ao que tudo indica, também deu seu apoio ao candidato do PSD em Belo Horizonte no primeiro e no segundo turno. Pois é, né? Isso mostra, acho que o Zé falou muito bem, esse enraizamento aí do PSD, né? E acho que mostra também algumas questões que estão em jogo nesse debate, né? Então, por um lado, essa direita, que a imprensa comercial representa como centro, mas que é a direita, né? Quando a imprensa fala centro é porque é a direita. E apresenta como uma direita ou um centro moderado, uma política, quando a gente pega ali a cobertura das eleições, várias matérias da imprensa comercial, no nosso levantamento a gente viu isso, dizendo ali que o PSD é um partido mais técnico, que está fora dos extremismos ideológicos, não sei como, né? Está ali apoiando Tarcísio. Enfim, do lado do Tarcísio. Mas representa esse lugar aí do PSD, do Kassab, como um lugar mais legítimo contra os extremismos do bolsonarismo. Esse é o discurso da imprensa. Mas na prática a gente vê que tem uma aproximação muito grande, né? Se é que não é a mesma coisa. Zé, e por falar em partidos, o queridinho dessa mídia comercial, uns anos atrás, foi o PSDB. O PSDB morreu e como é que a imprensa olhou para esse fenômeno da desidratação do PSDB? Esse fenômeno foi muito registrado pela mídia, porque o PSDB teve seu pior desempenho. E o que a mídia também registra é que houve uma migração das bases do PSDB para o PSD, o que em parte explica o seu crescimento, né? O PSDB, que já foi o partido que rivalizou com o PT durante muito tempo, hoje não é nem um partido médio, é um partido pequeno. Bom, então agora a gente vai para a pergunta de uma estudante, Zé, é a Joana Elcuri Medeiros Silva. Olá, meu nome é Joana Elcuri, sou estudante do 6º período de jornalismo da PUC Lourdes e venho aqui hoje fazer uma pergunta para o professor José Milton. Bom, tendo em vista o cenário das últimas eleições municipais brasileiras, que elegeram o centro e a direita de forma significativa, e também trazendo essa questão para um cenário mais abrangente, por exemplo, quando a gente analisa o resultado do último pleito estadunidense, que elegeu Trump junto com um Senado e uma Câmara de maioria republicana, a gente percebe que a esquerda global e brasileira parece estar um pouco enfraquecida e defasada. Bom, a gente também viu o Boulos, né, um dos principais líderes da esquerda brasileira hoje em dia, fazendo uma crítica ao campo justamente da esquerda e a sua aproximação com o centro. O Boulos, inclusive, fala em uma americanização da política brasileira. Mas, por outro lado, o PT, que é o principal partido desse campo da esquerda brasileira, sempre teve um diálogo com o centro. Basta a gente observar a composição dos últimos governos. E eu acredito que esse diálogo tenha sido, inclusive, essencial, ou no mínimo importante, para a eleição de diversos governos petistas. Tendo tudo isso em vista, minha pergunta ao professor é: como pensar em recuperação de uma identidade da esquerda, sendo que ela pode nunca nem ter tido puramente uma? Brilhante pergunta, Joana. E brilhante também o preâmbulo à sua pergunta, que foi uma verdadeira análise
da situação da esquerda no mundo e no Brasil. Esse dilema que você apresenta sobre a identidade da esquerda é o que tem permeado a discussão entre as principais lideranças de todos os partidos de esquerda e que tem sido predominante principalmente na mídia independente. Nós temos aqueles que defendem que o PT e a esquerda, de uma maneira geral, têm que se radicalizar no sentido etimológico da palavra, de ir às raízes mais profundas das suas origens. E outros que dizem que a esquerda tem que se aliar à centro-direita para conseguir vencer as eleições. E considera que, por exemplo, em São Paulo, a radicalização da esquerda teria sido um dos fatores pela derrota do Boulos. Embora em São Paulo, Boulos teve uma votação que é a votação histórica que a esquerda tem tido desde a eleição da Luísa Erundina. Ou seja, 30%, né? 30%. Ana, você acha que é possível essa composição entre uma coisa e outra? A ideia da radicalização, como o Zé fala, né? Que é aí a raiz da questão, e esse encontro com a centro-direita, você acha que isso seria possível numa equação vivida nesse momento da conjuntura brasileira? Olha, nesse momento da conjuntura brasileira não tem muito como governar sem fazer esse tipo de aliança, de aproximação, essa é uma situação dada. Por outro lado, esse tipo de aliança faz com que o governo, que deveria ser um governo, tudo bem, é um governo de frente, mas é um governo que tem ali um perfil de esquerda, que tem pautas populares, seja cada vez menos isso. Então, por um lado, é difícil pensar essa conciliação, como é que você vai radicalizar num governo, né, numa composição de governo que está pressionando ali o presidente para fazer o ajuste fiscal, para cortar investimentos, é difícil. Mas também talvez seja o único caminho, porque se não tiver essa radicalização, na verdade o governo vai ser cada vez menos o que ele é, né? Ele vai ser cada vez menos, ele vai cumprir cada vez menos os seus compromissos históricos. Então, eu acho que esse é um dilema. Mas eu acho que esse dilema não se enfrenta sem pensar em política econômica. Eu acho que o debate tem que ir para o debate econômico, que é um debate muitas vezes evitado pelo próprio governo Lula, né? Sim. Zé, e aproveitando aí, né, desse seu levantamento, qual foi a posição da mídia em relação a uma possível candidatura presidencial representada pelo Tarcísio de Freitas, né, como um nome unificador das forças e dessas políticas que representam a direita no Brasil? A grande mídia comercial não tem só retratado essa possibilidade, mas tem patrocinado e tem defendido, né, a candidatura de Tarcísio de Freitas como um nome mais aceitável, como um bolsonarista mais civilizado, né, mais moderado. Embora a gente saiba que as ações do Tarcísio não têm nada de moderação, principalmente a ação da sua polícia, que tem sido, né, de uma ferocidade nunca vista. Entretanto, o que a grande mídia tem feito é no sentido de amenizar e de construir uma imagem que possibilite que o Tarcísio de Freitas chegue com grande força às eleições de 2026. Uma coisa importante que eu observei também, Zé, é que houve não só os elementos da divergência no campo da direita foram acentuados, principalmente na medida que eles dão aí um certo equilíbrio e uma certa força para a candidatura do Tarcísio, mas também a mídia retratou com uma certa intensidade as divergências no campo da esquerda, né? Trazendo aí vozes dissonantes como Gilmar Tato, deputado do São Paulo, Washington Quaquá, que foi eleito também, né? Deputado do Rio, que foi eleito prefeito, né? Prefeito de Maricá. E Edinho Silva, que é inclusive um nome, né, de lideranças do PT para presidir o partido. Como é que essa questão foi tratada pela mídia, Zé? A mídia deu grande repercussão
aos pronunciamentos desses três líderes partidários que representam um PT mais moderado. O Washington Quaquá, que já administrou Maricá por 2 vezes e agora foi eleito novamente, a Veja, de 19/10, diz: exemplo do PT que dá certo. A CNN, do dia 28, também de outubro, diz: vice do PT, que é o Quaquá, critica o partido por apoio a Boulos. Ele queria um candidato mais moderado. E a Veja, dessa mesma semana, afirma o Washington Quaquá, um pronunciamento do Washington Quaquá: PT tem virado um partido de classe média. Então, não diz negativamente, não. Diz que, ao afirmar isso, o Washington Quaquá estaria defendendo essa ideia. E, de fato, o Washington Quaquá tem sido muito polêmico no interior do PT por suas posições desde as eleições de 2022. Nós temos, no caso do Edinho Silva, um prefeito também vitorioso de Araraquara, em São Paulo. A Veja reproduz uma fala dele: é preciso recuperar o elo perdido com a classe trabalhadora. Entretanto, ele tem feito críticas à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e tem criticado as críticas da Gleisi ao pacote do Haddad. Então, ele também tem uma posição moderada. E, embora tenha feito uma excelente administração, seu candidato perdeu as eleições. É isso que eu ia dizer, né? Ele ganhou assim, ele foi reeleito, mas o candidato dele não, né? Não, e o Lula valoriza muito isso, mas no caso dele é uma concessão, né, embora ele tenha feito, isso é reconhecido, uma excelente administração à frente da Prefeitura de Araraquara, né? Já o Gilmar Tato, que é paulista e foi candidato já a prefeito, né, de São Paulo, concorrendo inclusive com o Boulos, né? Sim. Perdeu feio? Perdeu. O partido, o Gilmar Tato tem defendido que o partido tenha uma linha mais moderada. E ele também criticou muito o apoio dado pelo PT ao Boulos, né? E rebateu, por exemplo, o próprio Padilha. Ele disse que tem ministro jogando na várzea. Ele disse, por exemplo, que o Padilha está na zona de rebaixamento. Metrópolis, Terra, Estadão, CNN, Folha de São Paulo, né? Todos eles deram uma enorme repercussão à fala do Tato, principalmente a Folha de São Paulo, no dia 6 de novembro, que diz: Tato afirma que Trump mostra a necessidade de uma frente ampla contra Bolsonaro. Então, esses líderes mais moderados, de certa forma, se contrapõem a outros líderes que defendem a radicalização no sentido que eu falei anteriormente, como José Dirceu, José Genuíno, Breno Altman, que têm defendido sistematicamente, principalmente, aliás, quase exclusivamente, na imprensa independente, porque eles não têm acesso à mídia comercial, né? Eles têm defendido que o PT tenha cada vez mais uma posição clara de esquerda. E todos eles diferenciam. Uma coisa é o governo, que é um governo de frente. Outra coisa é o partido que tem que cada vez mais firmar sua identidade de um partido de esquerda. Zé, e só para a gente fechar então essa discussão, como que a mídia comercial então sugere o papel que o PT tem que desempenhar nessa conjuntura? Qual é o conselho que ela dá de graça para o Partido dos Trabalhadores? Bom, ao projetar, ao reforçar, ao repercutir os pronunciamentos
desses líderes mais moderados, ela tem indicado que o PT realmente tem que ser um partido que caminhe para centro-direita e que abandone essas posições mais radicais que, segundo a grande mídia, foram os responsáveis pelo fraco desempenho do partido nas últimas eleições. Então o PT pode ser aceito, né, Nara, na medida em que ele chegar nesse lugar que a grande mídia sugere, pode ser que ele possa virar um partido do status quo e que essa mídia também fale em nome dele. É a americanização da política, né? A gente aceita essa esquerda se ela não for esquerda de verdade. Republicanos, democratas, mas nenhum ali de fato representa uma posição mais à esquerda ao debate. É disso que se trata, né? Bom, então, como sempre a gente fala, né, nós temos que voltar com esses assuntos, reiterar essas discussões. Ajuste fiscal é sempre um problema que a gente tem que estar debatendo aqui, reiterando para melhor compreensão da política e das relações nesse cenário e também do papel da mídia. Mas agora chegou o momento da nossa dica cultural. Bem, e eu começo falando de um álbum chamado Que Sorte, que foi lançado em 2024, né? Esse álbum é da banda Atlântica e ele tem 9 faixas autorais. Está presente no Spotify e em todas as plataformas. Essa banda, né, a Banda Atlântica, ela foi criada em 2020 a partir do encontro entre integrantes do bloco Roda Timbal. A Atlântica Banda é formada por Ludmila Rodrigues na voz, Jonathan Cardoso na guitarra, Felipe dos Santos no baixo e Pedro Thiago percussão, o PT, né? Foi inspirado no cortejo da Roda, bloco fundado por PT, que a banda começou a se definir. E o curioso é que eles nascem, né, com a pandemia, o cancelamento do carnaval e a impossibilidade de fazer shows faz a banda perceber a necessidade de trabalhar um repertório autoral e próprio. Então eles criam essa banda e agora nos brinda aí com esse lançamento. Eu ouvi, gostei muito do trabalho. É uma galera jovem de Belo Horizonte, então eu peço apoio aí também para vocês e que conheçam o trabalho dessa galera, que é um trabalho muito bom. E mais informações a gente pode ter no atlanticabanda.com.br. Nara, o que você trouxe para a gente hoje? Bom, eu trouxe um livro, né, de um autor que eu até já indiquei aqui num outro programa, uma outra obra dele, que é o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. E esse livro dele, que é um livro menos conhecido, é um livro de 2022, né, que chama Louvor à Terra, uma viagem ao jardim, é um livro que me tocou muito, porque ele é muito poético, né, um texto filosófico, em que ele narra esse processo dele, né, de ir cuidar do jardim, de se demorar, né, de gastar esse tempo no silêncio do jardim, nesse contato com a terra, como um espaço de encontro, um momento de encontro com uma possibilidade de resistência em relação à aceleração do tempo da cultura digital, né, dessa cultura das curtidas nas redes sociais, né, essa cultura digital, que na sua etimologia é uma cultura numérica, né, que significa que tudo é quantificado, que tudo é previsível, que tudo é controlável, e o jardim, a terra, é outra coisa, né? Então é um texto muito assim poético e que nos convida a reromantizar, né? A repoetizar esse contato com o cotidiano também. Achei muito bonito, por isso deixo aqui a indicação. Legal. Zé, o que você trouxe? Bom, continuando a indicar obras que direta ou indiretamente se relacionam com o golpe civil-militar de 1964, eu trouxe hoje o livro CGT no Brasil, 1961-1964. CGT era o Comando Geral dos Trabalhadores que congregava a maioria dos sindicatos, federações e confederações dos trabalhadores
no início dos anos 60 e foi fechada e violentamente reprimida pelo golpe civil-militar de 64. A autora é Lucília de Almeida Neves, que é sobrinha do presidente eleito e não empossado Tancredo Neves. Seu livro, lançado pela editora Vega em 1981, tem o prefácio de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse livro reconstitui aquela conjuntura que ela chama de uma conjuntura de crise institucional de 61 a 64, aquele período de grandes mobilizações populares que vão resultar na fundação e no crescimento dessa central sindical, né, que teve um papel importante, né, na conquista do 13º, que foi consequência de uma greve convocada pela CGT, aprovada em 1963. Ela teve um papel também importante na volta ao presidencialismo, porque artificialmente, depois da renúncia de Jânio Quadros em 61, foi criado um regime parlamentarista para cessear o poder do João Goulart. A CGT, junto com outras forças, fez uma grande mobilização que resultou num plebiscito com 90% dos eleitores votando a favor do presidencialismo. Também teve um papel importante na mobilização pela recuperação do poder do salário mínimo, que já estava defasado, e foi atendido pelo presidente João Goulart, e foi um dos pretextos para a mobilização do golpe de 64. Né? Então, esse livro depois foi republicado pela editora Vozes, é um livro médio, mas que é pioneiro, porque traz com muita lucidez uma análise dessa conjuntura que nos ajuda a esclarecer o que veio depois. Bacana, Zé. Boa indicação aí. Bom, a gente então vai encerrando o nosso programa. Nara, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com você. Imagina, esse prazer foi todo meu. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo diálogo. Agradeço ao Zé também, aprendendo sempre muito aqui com ele, né? E prazer, uma honra dividir a bancada com você, Zé. E agradeço também ao pessoal de casa que nos acompanha. Zé, muito obrigado. Reitero aqui as palavras da Nara, do aprendizado, desse momento sempre importante, com você nos brindando aqui. Valeu demais pela sua presença. Bom, os meus agradecimentos aos companheiros de bancada, Ércio e Nara, com quem eu particularmente tenho aprendido muito. E meus agradecimentos a todos os nossos telespectadores que nos têm prestigiado. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço e até a próxima semana.